Nesta videoaula vamos aprender 3 novas keywords em Python. Essas keywords são break, continue e pass. Aprender estas keywords é realmente importante porque estas keywords ajudam-nos a alterar o comportamento normal de um determinado statement. Por exemplo, eu posso alterar o comportamento normal durante o varrimento no statement for, ou até mesmo posso alterar o comportamento normal de um bloco que está associado ao statement while. Vamos então ver alguns exemplos da utilização de break, continue e pass. Vamos começar por compreender a keyword break. E break em português é traduzido para travar ou quebrar. Vamos começar com um exemplo em que associamos break a um statement for. Para esta videoaula já tenho algum código preparado em que consiste num statement for que me vai varrer uma variável x ao longo de uma sequência de interesse que é um intervalo de 0 a 10 de números inteiros. Atenção que estou a utilizar range de 0 a 11 porque 11 é não inclusivo quando utiliza a função range. E para cada valor de x a ser varrido, eu estou a fazer o print de x na nossa consola. Tenho um statement else combinado, e isto quer dizer que quando o varrimento estiver concluído, ou seja, eu varrer todos os valores do meu intervalo entre 0 a 10, eu vou fazer print na minha consola da informação varrimento concluído. Quando o varrimento estiver concluído, vou saltar para a linha 7 e tenho uma nova função print. E esta nova função print está-me a fazer o print da minha fstring, que tem o valor, último valor processado, x igual, e aqui vai ser colocado o último valor que x observou. Se x vai entre 0 a 10, devido ao varrimento que estou a fazer no statement for na linha 2, então o último valor processado vai ser x igual a 10. Recapitulando, vamos então ter na nossa consola todos os valores representados de 0 a 10 em uma unidade. Depois, quando o varrimento estiver concluído, vamos ter uma mensagem a dizer varrimento concluído. E depois vamos ter uma última linha a dizer o último valor processado é x igual a 10. Vamos correr o nosso código. E cá está. Temos todos os valores de 0 a 10 em uma unidade. Temos a informação de else a dizer que o varrimento está concluído. E temos que o último valor processado foi x igual a 10. Então, este código mostra-me, de facto, que eu fiz o varrimento completo da minha sequência do meu intervalo de interesse. Eu varri os 10 números que lá estão. Contudo, pode haver situações em que eu não quero fazer o varrimento completo num statement for. Por exemplo, eu tenho um intervalo ou tenho uma sequência com 10.000 elementos e eu quero varrer apenas os 4 primeiros dígitos ou os 4 primeiros caracteres. Isto quer dizer que eu vou ter de alterar o comportamento normal de for, que é fazer o varrimento completo. Ou seja, eu vou ter de quebrar, vou ter de partir o comportamento normal de for numa determinada condição. Vamos a um exemplo para compreender como é que podemos quebrar, ou seja, partir este comportamento normal. Vamos imaginar que eu não quero fazer o varrimento do intervalo de 0 a 10, mas sim apenas entre 0 e 4. Então, eu posso dizer se if x igual a 4, então quebra o meu for neste momento. Isto quer dizer na linha 5 que quando x tiver o valor de 4, eu vou pedir para quebrar, para interromper o processamento do varrimento de for. E quando eu faço uma quebra, eu não vou voltar à linha 2 para uma nova valor de x, mas sim vou saltar imediatamente para a linha 10. Recapitulando, quando x obedece a uma condição em que break é ativado, eu vou partir o meu for, ou seja, não retomo o valor de for na linha 2, mas sim continuo ao longo do meu código, que neste caso vai ser a linha 10. Por isso, nesta situação, o que vai acontecer é o seguinte: x vai percorrer todos os valores de 0 a 10, e quando x for igual a 0, vou ver esse valor na minha consola. Quando x for igual a 1, também vou ver o valor nessa consola. Quando x for igual a 2, vou ver esse valor na consola. Quando x for igual a 3, vou ver esse valor na consola. E quando x for igual a 4, vou ver esse valor na consola. Mas agora a condição, o statement if, que está em 5, é verdadeiro. Por isso vai ativar a linha 6. E quando ativar a linha 6, eu vou saltar o meu statement for e else e vou automaticamente para a linha 10. Por isso vou ver 0, 1, 2, 3, 4 na minha consola, porque eu consigo processar for até x igual a 4.
E logo imediatamente a seguir eu vou ter a linha 10 ativa. Ou seja, vou ver o último valor processado vai ser x igual a 4, porque de facto foi o último valor que o meu statement for processou. Vamos então correr o nosso código. E vemos então que temos 0, 1, 2, 3, 4 como esperado. Quando x é igual a 4, a linha 5, quer dizer que esta condição é verdadeira, é true, ativa 6. E quando ativa 6, eu vou saltar automaticamente ao longo do meu código para a próxima função ou pedaço de código que faça sentido, que neste caso é a linha 10. É importante reparar que, como eu ativei break na linha 6, eu não vou executar o else da linha 7. Porquê? Porque o varrimento não foi concluído com sucesso. E este é o poder da keyword break. Break ajuda-me a interromper o processamento normal num statement for, e esse processamento pode ser interrompido com base numa condição, por exemplo, através de um statement if. A seguir vamos ver como é que podemos utilizar break com statements do tipo while. Vamos agora ver como podemos utilizar a keyword break em combinação com um statement do tipo while, em que o objetivo vai ser parar e interromper, ou seja, quebrar o normal processamento de um statement do tipo while. Vamos então ver o nosso código. Nesta videoaula temos código que vai desde a linha 2 até à linha 14. E vamos começar por compreender o nosso código. Na linha 2 estou a criar duas variáveis, jogo e pontuação, em que jogo é inicializado com o valor de 1 e pontuação é inicializado com o valor de 0. Este código tem um statement while que está combinado com um statement do tipo else. O bloco de código do while vai desde a linha 5 até à linha 8. O bloco do statement else vai desde a linha 10 até à linha 11. Quando while e else são executados, vamos então depois executar a linha 13 e a linha 14. Vamos retornar o statement na linha 4. A condição de while vai ser jogo menor do que 11. Ou seja, neste caso, vamos só simular apenas os 10 primeiros jogos de uma equipa de futebol. Então, a cada iteração dentro do while, o valor de pontuação da variável pontuação vai subir 3 pontos. Ou seja, vou somar 3 unidades. E em cada iteração vou fazer o print na minha consola de uma f-string que vai me dizer jogo, o número do jogo que está a ser analisado nessa iteração e a pontuação atual naquele momento, ou seja, naquele jogo. E esta pontuação é cumulativa porque estamos sempre a somar mais 3 pontos ao valor anterior de pontuação. Quando eu faço print na minha consola, a minha variável de jogo vai subir em uma unidade para passar para o jogo seguinte. Quando a condição jogo menor do que 11 deixar de ser verdade e passar a ser falsa, por exemplo, quando jogo é igual a 11, esta condição já é falsa, vou ativar o statement 9, em que vai-me fazer o print de uma linha que é composta por apenas traços, que são 10 traços. Esta linha 10 é puramente para melhorar o aspecto visual da nossa consola, e abaixo desta linha, que é composta apenas por traços, vai aparecer a informação através de uma f-string que também vai ser impressa, pontuação final igual ao valor da pontuação até aquele momento. E esse momento vai ser após a execução de while, em que a condição deixou de ser verdadeira. Eu aqui em 11 ainda tenho um parâmetro end, em que eu estou a criar duas novas linhas apenas para criar algum espaçamento. E estou a criar algum espaçamento porque depois de else ainda tenho de fazer a impressão de duas strings. A primeira string na linha 13 vai ser a informação pontuação total, que está a ser utilizada com o método center, em que vamos ter pontuação total ao centro, em que à esquerda e à direita desta string vamos pôr apenas asteriscos para efeitar, para decorar a nossa string e ser visualmente mais apelativo na nossa consola. E abaixo de pontuação total vai aparecer uma f-string a dizer a pontuação, ou seja, o número de pontos que foram registados para esta equipa. Vamos correr o nosso código. E cá está, vemos o nosso código e vemos a nossa consola, em que no primeiro jogo igual a 1, a pontuação é 3. E é 3 porque quando jogo é 1, em 4 esta condição é verdadeira, a pontuação é 0, 0 mais 3 dá 3. Então vai aparecer jogo 1, número 1, pontuação total é igual a 3, e agora o jogo passou para 2. Quando o jogo passar para 2, a condição em 4 continua a ser verdadeira.
Então vamos somar mais 3 pontos, fazer o print na nossa consola e incrementar o valor de jogo, ou seja, somar mais um valor. Então temos na linha de jogo número 2 uma pontuação total de 6, porque 3 mais 3 pontos anteriores dá 6. Agora vou subir para o jogo igual a 3, 2 mais 1, 3. A pontuação vai ser 6 mais 3, 9. Vou passar para o quarto jogo, porque 3 mais 1 é 4. A pontuação vai passar de 9 mais 3, 12, por aí fora, até ao jogo número 10. E no jogo número 10 tem uma pontuação total de 30 pontos. E atenção que não há jogo igual a 11, porque quando o jogo é igual a 11, o bloco de 5 a 8 não é chamado, porque esta condição passou a ser falsa, então else é chamado, é ativado. E quando o jogo é igual a 11, o que eu vou ver vai ser uma linha constituída apenas por traços, 10 traços, em que aparece em baixo a informação print pontuação final igual a pontuação. E o que nós vemos é como os 10 jogos foram processados, esta pontuação final vai ser exatamente igual à pontuação ao 10º jogo. No nosso relatório, a partir da linha 13 e 14, o que é que nós vemos? Vemos que a pontuação total para esta equipa foi 30 pontos. O que faz sentido porque ao fim de 10 jogos havia 30 pontos. Então, este código serviu apenas para mostrar que nós estamos a percorrer um while que vai desde um jogo 1 até o jogo número 10. Mas imaginemos que eu quero bloquear, que eu quero romper, que eu quero quebrar este while logo no terceiro jogo. Então, como é que eu poderia fazer isso utilizando a keyword break? Vamos ao nosso código e fazemos o seguinte. Tal como vimos na videoaula anterior, eu posso utilizar if como a condição e vou dizer se o meu jogo é o jogo 3, ou seja, jogo igual a 3, faz break. Então, o que é que vai acontecer quando nós introduzimos break num tipo de statement que é um statement while? O que vai acontecer é que vou estar sempre a avaliar esta condição e se esta condição for verdadeira, eu vou ativar o meu break, que neste caso está na linha 7. E quando eu ativo o meu break, eu já não vou percorrer, já não vou interagir ao longo nem do meu while, nem do meu else. Por outras palavras, quando eu atingir break, eu vou saltar, eu vou romper diretamente para a próxima linha de código que está fora deste statement, que neste caso vai ser 17. Vamos então tentar perceber o que é que vai acontecer na nossa consola. Iniciando jogo igual a 1, jogo igual a 1, quer dizer que esta condição é verdadeira, porque 1 é menor do que 11. Mas como jogo é 1, 1 não é igual a 3, então break não vai ser chamado, não vai ser ativo. Por isso vai fazer pontuação, mais 3 unidades, vai fazer o print e vai incrementar para jogo mais 1, ou seja, jogo igual a 2. Agora, jogo é igual a 2, 2 é menor do que 11, contudo, 2 não é igual a 3, por isso o break não vai ser ativo. Vou fazer a pontuação mais 3 valores, a pontuação anteriormente era 3, passa 3 mais 3, 6. Vou fazer o print desta informação na consola e jogo agora é 3. Jogo é igual a 3, 3 é menor do que 11, o meu while continua ativo, mas agora 3 vai ser igual a 3, então o meu break na linha 7 vai ser chamado, vai ser ativado. E quando for ativado, eu vou saltar diretamente para a minha linha 17 e para a minha linha 18. Então, ao fim de jogo igual a 3, vou ver pontuação total, centrada como vimos anteriormente, mas o número de pontos não pode ser os 30 pontos anteriores. Vai ser apenas os pontos até ao segundo jogo, que é a informação que processamos até esse momento. Recapitulando, vamos ver a informação de print da linha 11 para jogo igual a 1, jogo igual a 2, e depois vamos ter logo a nossa linha 17 impressa, e vamos ver a nossa linha 18 também com a informação impressa na nossa consola, em que a pontuação vai ser igual à pontuação ao segundo jogo, que foi o último jogo processado. Correndo o nosso código, vemos então o que foi dito. Temos jogo 1, pontuação atual igual a 3, jogo 2, pontuação igual a 6. Atenção, quando é jogo a 3, o break é ativo na nossa linha 7, então saltamos logo para a linha 17, em que diz pontuação total centrada e o número totais de pontos até esse momento. E sim, vimos como é que podemos utilizar a keyword break com um statement do tipo while. E também break continua-se a comportar da mesma forma. É uma estratégia que eu tenho
para quebrar o normal processamento de um statement do tipo while. Vamos então ver como podemos utilizar a keyword continue e qual é a sua especial utilização quando combinada com statements do tipo for e while. Ao contrário de break, que me vai interromper o processamento normal de um statement do tipo for ou while, continue vai me permitir saltar uma determinada iteração e mesmo assim concluir o varrimento que eu estou a fazer, por exemplo, no statement for. Vamos a um exemplo prático. Imaginemos que eu tenho um intervalo de 0 a 5, ou seja, tenho os valores de 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Contudo, eu não quero analisar qualquer tipo de informação, não quero executar código, quando x é igual a 2. Isto quer dizer que eu vou ter de conseguir analisar x quando x é igual a 0, x é igual a 1. Quando x é igual a 2, vou ter de saltar essa análise. Depois, quando x é igual a 3, vou analisar. X igual a 4 também vou analisar. E x igual a 5 também vou analisar. Este processo de saltar uma determinada iteração e mesmo assim garantir o varrimento num statement do tipo for é conseguido através da keyword continue. Vamos a um exemplo. Para esta videoaula temos aqui um conjunto de 4 linhas de código. Um statement for que vai varrer um intervalo de 0 a 10 e vai fazer o print desses valores na nossa consola. E esse statement for está combinado com o statement else. Ou seja, quando for concluído, vamos ver uma mensagem na nossa consola a dizer varrimento concluído. Por isso, estou à espera, quando executar o código, ver todos os valores de 0 a 10 na nossa consola e, como última linha, varrimento concluído. Vamos correr o nosso código. E cá está, de 0 a 10 e varrimento concluído. Contudo, vamos imaginar um cenário em que eu só quero representar na minha consola todos os números ímpares. Ou seja, 0, 2, 4, 6, 8 e 10 não devem aparecer na minha consola. Contudo, eu vou ter de varrer na mesma o meu intervalo, porque no meu intervalo há números pares e números ímpares. Como é que eu posso fazer isto em Python através da utilização da keyword continue? O que eu posso fazer é criar uma condição em que continue é chamado. Então, para chamar uma condição, posso fazer if x mod 2 é igual a 0, ou seja, se a divisão com 2 tem resto de 0, nós sabemos que isto é um número par, nós utilizamos a keyword continue. Vamos então explicar o nosso código. Quando x for um número par, a condição da linha 4 é verdadeira. E se é verdadeira, a linha 5 é ativa. Se continue for ativo, eu não vou continuar o meu código para a linha 6 e para a linha 7. Se continue for ativo, eu vou saltar logo para o próximo valor de x no meu varrimento. Por isso, o que é que eu estou aqui à espera de ver? X vai iniciar com o valor x igual a 0. 0 é um número par, a condição 4 é verdadeira, continue vai ser executado, então x vai saltar logo para a próxima iteração, que é x igual a 1. Com x igual a 1, 4 é falso, a condição em 4 é falso, continue não é executado, ao não ser executado quer dizer que eu ainda posso executar a linha 7. Então vou fazer print de 1. Vou passar para a próxima iteração, x igual a 2, 4 tem uma condição verdadeira, continue é ativo, então vou saltar logo para o próximo valor, x igual a 3. X igual a 3 é um número ímpar, a condição em 4 é falsa, por isso continue não é ativado e vai-me fazer print de x. Isto vai acontecer até x igual a 10 e quando eu concluir o meu varrimento, vou continuar a ver varrimento concluído. Ou seja, pela execução deste código, o que nós estamos à espera é o seguinte: ver os valores de 1, 3, 5, 7 e 9 da nossa consola e imediatamente abaixo a informação do nosso statement, ou seja, o print a dizer que o varrimento foi concluído. Vamos correr o nosso código. E cá está, temos 1, 3, 5, 7, 9, que são apenas os números ímpares. Porquê? Porque os números pares foram saltados. Saltamos essa iteração quando x era um número par. E mesmo assim vemos que o varrimento foi concluído porque o statement else também foi ativado. Vamos então ver como é que podemos utilizar continue em combinação com statements do tipo while, em que o objetivo é o mesmo: saltar uma iteração dentro do normal processamento de while. Temos então uma variável em 2 number, que tem um valor de 0, e temos um statement while combinado com o statement else. O statement while tem uma condição number menor do que 10 e tem um bloco que vai desde a linha 5 até a linha 7. Else tem apenas um bloco de uma linha, que é a linha 9. Number começa com 0, ou seja, em 4 a primeira análise vai ser 0 é menor do que 10, e esta condição é verdadeira. Por isso, a linha 5 vai ser chamada. E vamos fazer 0 mais uma unidade. 0 mais 1 vai ser 1. E vamos fazer print de 1.
Depois vamos saltar para number, agora é 1. 1 é menor do que 10. Então vou fazer 1, que é o valor antigo, mais uma unidade vai dar 2. E vou fazer print de 2. Depois, number vale 2, continua a ser menor do que 10. E vou repetir o mesmo processo, até o valor de number ser exatamente igual a 10. Porquê? Porque quando number for igual a 10, a condição em 4 já não é verdadeira, já não é true, é falsa. Então quer dizer que else vai ser ativado e quer dizer que o bloco, que é a única linha em 9, vai ser também ativado. E vou fazer o print da informação statement else ativou, apenas para indicar na nossa consola que else foi ativado. Correndo o nosso código, o que é que eu estou à espera de observar? Estou à espera de observar a impressão de todos os números de 1 até 10, em que depois de 10 ser impresso, o que eu vou verificar é uma última linha a dizer statement else ativou. Correndo o nosso código, temos então o resultado esperado. Todos os números de 1 até 10 a dizer que statement else ativou. Vamos imaginar uma situação em que eu não quero fazer o print dos números par, que está também relacionado com este statement do tipo while. Como é que eu posso fazer isto? Posso fazer da seguinte forma: if number, o resto da sua divisão com 2 é igual a 0, então faço continue. Ou seja, vou utilizar a keyword continue, em que vai ser ativada esta linha, esta keyword continue, se a condição em set for verdadeira. Sempre que number for um número par, quer dizer que a linha 7 tem um booleano que é verdadeiro, tem uma condição que é verdadeira, então ativa a linha 8. E quando a linha 8 é ativada, eu não passo para a linha 10, mas sim, quando a linha 8 é ativada, eu passo para a nova iteração. Ou seja, vou passar para a linha 4 e avaliar esse number contra o valor de 10, para verificar se é menor do que 10, e volta à linha 5. Por outras palavras, sempre que a condição em set for verdade, eu vou saltar o código de continue para o início da análise do while. Se a linha 7 não for ativada, então continue nunca é ativado, então vou verificar o resto do meu código após continue, que neste caso vai ser print number. Por outras palavras, como number está a ser avaliado se é um número par ou não, sempre que ele é par, eu vou saltar a linha 10, quer dizer que eu não vou fazer print de números pares, vou fazer sim print na minha consola de todos os números que são ímpares entre 1 e 10. Então, entre 1 e 10, os números que são ímpares vão ser 1, 3, 5, 7 e 9. Vamos ver 1, 3, 5, 7 e 9 na nossa consola e depois de 9 vamos ver uma linha final a dizer statement else ativado, porque apesar de estarmos a saltar iterações, continuamos a respeitar a análise da condição de while. Correndo o nosso código, vemos então 1, 3, 5, 7 e 9 como esperado, que são os números ímpares. Porquê? Porque os pares ativaram o statement continue, ou a keyword continue. Então, no fim, também vou verificar agora o statement else ativou como informação devido à linha 12. Vamos agora falar da última keyword, que é a keyword pass. Ao contrário de break e continue, que realmente fazem alterações à forma como for e while são processados, pass é completamente inerte, ou seja, não altera o funcionamento de for e while. Então, qual é o seu valor? O seu valor é que em programação, pass em programação em Python é um placeholder, ou seja, é uma palavra que me ajuda quando estiver a analisar o meu código em Python a saltar determinados erros porque faltam código em determinados statements. Vamos a um exemplo. Tenho aqui um exemplo clássico em que tenho uma variável x que percorre o intervalo de 0 a 10 e faço print dos meus valores x na minha consola. Então vemos de 0 a 10 na nossa consola. Imaginemos que eu estou a desenvolver este pedaço de código e quero também associar um statement else em combinação com for. E vou correr agora o meu código, que eu sei que vai travar, vai dar erro. E tenho um erro que é um erro de indentação. Porquê? Porque na linha 5, Python está à espera de encontrar informação que consiga processar. Por exemplo, uma função print. Só que eu não tive tempo para pensar ou para escrever o código que devia estar no statement else, apesar de eu saber que eu vou utilizá-lo no futuro. Então, para evitar este tipo de erros, eu escrevo a palavra pass. E quando eu agora corro o meu código, eu agora consigo executar o meu código de 0 a 10 utilizando a palavra pass, a keyword pass, no statement else.
Porque apesar de else estar vazio e ele precisar de qualquer coisa, ele está a saltar por cima desta necessidade que ele está a identificar de ter código num determinado statement. Tipicamente o que os programadores fazem, chegam a pass e deixam uma nota, escrevem por exemplo to do, dois pontos, e dizem escrever mensagem. E quando no dia a seguir, na próxima iteração com o seu código, no seu dia de trabalho, o que eles vão verificar é que verificam que têm uma coisa para fazer, que está em pass, apesar do código estar a correr, apagam esse placeholder, o pass, e escrevem então agora, porque têm tempo, a informação. Vamos escrever, por exemplo, o statement for acabou. E agora, ao correr o meu código, vou ver os números de 0 a 10 e vou ver então o meu else também representado na minha console. Resumindo, pass é uma keyword que eu utilizo para saltar statements que ainda não têm código funcional, ou seja, que não está desenvolvido. Em que tipicamente utilizo esta estratégia para no dia a seguir, na iteração a seguir do meu código, eu agora conseguir escrever esse código com mais calma. Concluímos assim o nosso estudo sobre as keywords break, continue e pass. Vamos então avançar no nosso curso e vamos aprender um novo statement, o statement match. Ao contrário de if, for e else, que para cada um dos statements existe apenas um bloco de código possível, nós vamos ver agora, através do statement match, que através de uma condição pode existir mais do que um bloco que podem ser acionados. Vamos a isso.